coloca todas essas estratégias em uma só, que ela fica muito mais poderosa. Ser bom tecnicamente é só a sua obrigação. Né? Sim. É só obrigação. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista, Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em um eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre garantia. Olha só. Só que, desde o começo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Garantia não é garantia nenhuma se você não usar estrategicamente. Garantia é uma âncora não de segurança para você com seu cliente, não de segurança para o seu cliente com você. Garantia é, na verdade, uma geração de valor e uma estratégia para máquina de atração de clientes. Sim. Que loucura é essa, Everton? É isso aí, tá? Então, olha só. A garantia, na verdade, ela vai ser uma peça fundamental para você continuar atraindo clientes e reativando clientes ao longo do tempo. E também é, na verdade, uma geração de valor percebido para que você possa fechar seu orçamento mesmo cobrando mais caro. Sim. Tá bom? Total. Então, já quero que você entre nesse podcast sabendo que é isso que nós vamos trazer aqui. Se você estava esperando eu falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, a lei XPTO, cara, eu tô nem aí para esses negócios. O que eu quero, na verdade, é fazer com que vocês tenham mais resultado, tenha cliente todas as semanas e venda mais. Simples assim. Até porque, provavelmente, a lei vocês já conhecem. Então, não tem por que a gente ficar reafirmando aqui quanto tempo a lei exige. Porque a lei exige o mínimo. Se a gente for pôr na ponta do lápis assim, cara, vou consultar o Código de Defesa do Consumidor, que tem algumas particularidades, mas é 30 dias, 90 dias, então eu não vou entrar nesse mérito aqui. Até porque o concorrente dele também coloca o mínimo. O concorrente dele não sabe nem fazer o que tem que ser feito. O eletricista que tá ouvindo o podcast aqui agora vai saber agora, vai entender agora como fazer e vai usar isso estrategicamente. E se diferenciar. Exatamente. É isso aí. Bom, vamos falar de garantia? Vamos. Então nós temos, primeiro, né, 2 tipos de garantia, né, Gabriel? Sim. Garantia incondicional e garantia condicional. Exato. Aliás, no aplicativo Orçamento Incontestável, ele aparece assim, a hora que você está elaborando um orçamento, aparece assim, garantia incondicional, depois garantia condicional. Vai usar ou não garantia condicional? Por quê? Porque a gente quer que a galera assim, se aproprie disso, né? Então, bom, para explicar rapidamente, a garantia incondicional é essa que você já usa tradicionalmente no dia a dia, garantia do serviço, né? O que significa incondicional? Independente do que aconteça, o meu cliente pode me acionar e eu vou pegar e vou conseguir atendê-lo ali naquele intervalo de tempo que eu pré-determinei. Sim. E eu não consigo enxergar, por exemplo, uma possibilidade de você não querer trabalhar com uma garantia de pelo menos 6 meses. Mas é que no Código de Defesa do Consumidor, tô nem aí no Código de Defesa do Consumidor. Principalmente quando é uma instalação completa, essa instalação ela tende a durar 20 anos, cara. Sim. Então não tem porquê. Eu posso dar 5 anos de garantia se eu quiser. Claro que eu vou fazer isso na técnica da garantia condicional. Mas na incondicional, eu posso dar 12 meses de garantia para o meu cliente facilmente. Só que eu vou vincular com alguns critérios importantes. Até porque você garante que você está fazendo um bom serviço. Se você não tem certeza que está fazendo um bom serviço, então, calma. Faz um treinamento aí de qualificação técnica decisiva primeiro. Exatamente. Agora, se você já tem e garante, não, eu faço um bom serviço, eu tenho uma qualidade acima dos meus concorrentes. Bom, então você garante que tem 12 meses aí. No mínimo. No mínimo. E o que o Gabriel falou é importante, e é o seguinte, né? Ser bom tecnicamente é só a sua obrigação. Né? Sim. É só obrigação. Mas não é diferencial, não. Ser bom tecnicamente é obrigação. Todo mundo que te contrata espera que você seja bom tecnicamente. Você tem que ser. Não tem essa. Se você não é, você corre o risco de ser comparado de fato aí, inclusive o seu serviço com o Zé Faísca. Exato. Aí o bicho pega, né? Então é obrigação ser bom tecnicamente. É por isso que a gente está hoje falando sobre máquina de atração de clientes e orçamento incontestável, que são as duas temáticas para essa nossa discussão de hoje aqui, tá?
Mas, ó, garantia incondicional é o que é obrigatório. Eu vou colocar ali 12 meses, 6 meses de garantia incondicional. E eu sempre descrevo, e é importante eu entender que garantia, na verdade, ela aparece no meu orçamento logo depois do método de pagamento. Né? Tem a tabela de investimento, depois vem ali a formas de pagamento, e na sequência vem a garantia. Tá? Pelo menos, se você faz um orçamento incontestável, se você não faz, tá perdendo tempo, né? Pelo amor de Deus. Tá o link aqui na descrição, tá o link aqui no QR Code da tela. Se dá um jeito, se vira, tá? Tem que fazer o formato do orçamento incontestável. Everton, eu não quero assinar o aplicativo porque eu acho muito caro, R$29. Tudo bem, então usa o que você sabe a respeito do orçamento incontestável e elabora o seu orçamento no mesmo formato. Sim. Ponto, tá? Mas a garantia incondicional é aquela que é obrigatória eu colocar. E aí eu vou colocar 12 meses, 6 meses, 12 meses, né? Não aconselho colocar mais do que 12 meses na garantia incondicional. Sim. Para não perder ativo de geração de valor na próxima etapa, que a gente vai ficar 80% do nosso podcast falando sobre ela, que é garantia condicional, né? Então, o que eu preciso que vocês entendam, todo elemento de geração de valor dentro de um processo de relacionamento de vendas, o orçamento é um processo de relacionamento de vendas. Sim. Eu preciso sempre ancorar ali uma explicação a respeito do porquê que eu estou fazendo aquilo. É o que a gente chama de gatilho da razão. Sim. Explicar o porquê. Então eu coloquei lá 6 meses de garantia, eu vou colocar os 6 meses de garantia e vou colocar um breve descritivo a respeito do porquê que eu estou colocando 6 meses de garantia, né? Vou valorizar ali o meu passe nesse momento e colocar em função das técnicas usadas para a realização da instalação e dos componentes utilizados. A garantia desse serviço vai ser de 6 meses, tal. Então eu vou colocar ali uma descrição do porquê, tá? Eu preciso que o cliente tenha elementos para que ele consiga ler e entender cada vez mais aquela etapa do orçamento que ele está interagindo, nesse caso a garantia incondicional. Legal. Só que logo na sequência tem, então, vamos supor, tabela de investimento, na sequência vem forma de pagamento, depois garantia incondicional e na sequência garantia condicional. Aí vem um lance estratégico. Aqui é o momento estratégico. Garantia condicional é máquina de atração de clientes. Garantia condicional é fechamento inevitável. Ele é geração de valor percebido. E eu quero que você, a partir de agora, preste muita atenção. Vamos supor que você está trabalhando no orçamento e você segue aqui o nosso podcast e você também coloca os materiais no seu orçamento. Você fornece o material, cobra 30%, 40%, 50%, 100% de margem em cima dos materiais ofertados. A garantia condicional vai te ajudar a convencer o cliente a vender o material. A garantia vai ajudar você a convencer o seu cliente que você é a melhor opção, mesmo sendo mais caro. Até porque na loja ele não vai conseguir essa garantia. Exato. Então, como é que funciona a garantia condicional? A garantia condicional, o nome já diz por si só, que é uma série de condições que eu estou pré-estabelecendo para que ele tenha uma vantagem, que é ter uma garantia estendida, vamos dizer assim, de mais 12, 24, 36 meses. Então, imagina que está assim, ó, garantia incondicional, 12 meses. Garantia condicional, mais 5 anos, 60 meses a mais. Só que tem que ser estabelecida uma condição. Primeira condição, por exemplo, todos os materiais elétricos, lembra que eu falei do material? Todos os materiais elétricos utilizados dentro dessa infraestrutura será de fornecimento da empresa EM Instalações, ou seja, a minha empresa. Porque quando eu faço isso, eu estou ajudando meu cliente a tomar a decisão de comprar comigo os materiais. Sim. Né? Que ele vai querer essa garantia de 5 anos. Exatamente. E aí eu tenho essa primeira condição e eu sei que quando eu vendo o material para o meu cliente, eu tenho a margem do material. Então eu não estou somente fazendo uma garantia para que ele fique mais tranquilo. Não, eu estou ajudando ele a comprar de mim também os materiais. Sim. Ele vai ganhar a parte dele, ele vai ter uma segurança de não precisar comprar o material e ter uma garantia estendida. E você também vai ganhar a parte do... Você está vendendo o material, então você está ganhando mais, está tendo um lucro maior. Então os dois lados estão ganhando. Exato. Ninguém está sendo penalizado aí. Exatamente. Facilmente, com o
a venda do material, você vai conseguir dobrar o seu resultado financeiro. Sim. Eu já fiz essa conta 1 milhão de vezes aqui pra vocês. 1 milhão de vezes. Mas, ó, vou repetir aqui, ó. A gente sabe que, na média, a quantidade monetária de material dentro de uma prestação de serviço equivale a 3 vezes o valor da mão de obra. Supondo que você cobrou R$1.000, é provável que de material você vai estar utilizando cerca de R$3.000. Se eu coloco 30% de margem, que é o mínimo necessário, 30% de margem, eu tenho R$3.000, vou fazer um cálculo bem burro aqui, eu estou colocando 30% em cima de 3 mil. Mas como eu sei que você tem relacionamento com parceiros, fornecedores de materiais, para o seu cliente sairia 3 mil, mas para você não. Você teria 15, 10% de desconto. Mas vamos fazer em cima dos 3 mil. Em cima dos 3 mil, você teria 30%, você cobraria 3.900. Ok? Isso. Você ganharia R$900 no material e R$1.000 na mão de obra. Eu quase dobrei. Se colocar 35%, dobra. 40% você aumenta mais do que 100% que você estava em relação à mão de obra. Total. Né? Então, entenda isso. Quando eu coloco garantia condicional, e a primeira condição é, desde que, 60 meses, né? Desde que você, desde que os materiais fornecidos dentro da infraestrutura de instalação seja fornecido pela empresa EM Instalações, aí eu mato uma objeção que é, mas eu encontrei na internet. Eu posso comprar o fabricante que você pediu? Não, tem que ser eu fornecendo. Sim. Que aí eu sei o meu distribuidor, eu sei a integridade do negócio, e aí eu tô ganhando mais dinheiro que se um dia tiver uma demanda de garantia para ser atendida, eu já paguei esse atendimento. Em 5 anos, se tiver uma ocorrência que eu tenho que atender meu cliente, eu já paguei com o lucro do material agora. Sim, né? total. Se não tiver, é só lucro. Segundo ponto, né? Eu poderia colocar aqui que eu aconselho fortemente que vocês coloquem na garantia condicional. Que para que o seu cliente tome uma melhor decisão de contratar você, você coloque lá assim, ó. Bom, a nossa garantia vai ter uma segunda condição, que é o lacre de garantia, o selo de garantia. Como que é isso? O lacre de garantia, sabe quando você compra um equipamento eletrônico? Sim. E aí vem aquele lacre lá de validade, de garantia, Sim. em cima do parafuso do equipamento eletrônico? É esse lacre. A gente consegue comprar 1000 lacres desse por R$50. Barato. E ainda personalizar. Eu posso colocar a minha marca, EM Instalações, Sala da Elétrica. Bacana. E pôr meu WhatsApp do lado. Perfeito. E aí eu posso colocar o lacre de garantia dentro da instalação do meu cliente. Onde é que eu vou colocar o lacre de garantia? No interruptor? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. A não ser que seja um interruptor inteligente que o parafuso fica por dentro. Veio agora na minha cabeça isso. Mas tudo bem, tudo bem. Mas aí o lacre de garantia eu vou colocar onde? No quadro de distribuição de juntores, aonde fica os parafusos de fixação do quadro de distribuição de juntores, eu vou colocar o lacre ali no parafuso. Quando eu falei isso a primeira vez, em 2020, quando a gente olhou para essa estratégia, criou essa estratégia aqui, eu não inventei nada, mas eu modelei para o eletricista. Por que eu não inventei nada? Porque no mercado da construção civil, é comum os condomínios, quando entrega a obra, a empresa responsável pela elétrica vai lá e coloca uns lacres desse, com um aviso assim, ó, antes de realizar a instalação, tal, não sei o que, deve ser feito os testes XYZ. Depois que a empresa faz o teste, esse lacre ali tá ali para falar que, olha, a partir do momento que romper esse lacre, a gente se exime da responsabilidade da infraestrutura elétrica. Por quê? Porque na entrega das chaves do apartamento, você faz uma vistoria técnica. Sim. E na vistoria técnica você não pode mexer em nada, você vai lá vistoriar, medir e tudo mais. E aí esse lacre normalmente é usado para evitar que as pessoas violem. Sim. Mas qual que é a diferença? O lacre pro eletricista não tem nada a ver com isso. Né? Não tem nada a ver com violar ou não. Como é que é, então? Bom, olha só, nesse primeiro exemplo que eu dei, o lacre está protegendo a empresa que fez a instalação. Se alguém vier aqui e violar o lacre, acabou a minha responsabilidade. O lacre pro eletricista não tem nada a ver com o Zé Faísca. Nunca mais, se o Zé Faísca pôr a mão, romper o lacre. Cara, o lacre é de papel, um alfinete, ele vai furar o negócio, Sim. cara. Então não tem nada a ver com a proteção. Ele é um elemento de máquina de atração de clientes. Mas por quê? Coloquei o lacre ali no parafuso do quadro de distribuição, e o lacre tem meu logo e meu telefone de WhatsApp. Coloquei lá nos 4 parafusos lá, né? Aí o que acontece? Se o meu cliente tiver um problema elétrico na casa dele, qual que é o primeiro lugar que ele vai?
No quadro. No quadro de disjuntores, cara. Sim. E a hora que ele chegar lá, se for daqui 2 anos, ele vai lembrar que eu que fiz a instalação. Uhum, Ele vai ter ali o meu telefone para entrar em contato comigo. Então o LAC não é para evitar que seu cliente abra o painel. Nada disso, cara. É para fazer com que ele continue lembrando de você ao longo do tempo. Porque o LAC não quer dizer nada. Na moral, se qualquer um quiser violar o LAC lá e colar o... É fácil. Sim. Se o cara quiser abrir a caixa de tomadas lá e fazer uma cagada lá, ele vai fazer. Vai. Então não tem... O LAC não é para essa proteção sua. É para fazer o cliente lembrar de você ao longo do tempo. E mostrar para ele o nível de valor percebido e profissionalismo que você representa dentro da sua entrega de serviço. Cara, ele põe um lacre aqui, ó. Olha só, tal. É isso. Até porque o cliente pode esquecer, quem foi o eletricista que fez, ou esquecer o nome, o número. Então, quando ele abre ali, ele, lembrei quem que fez. Exato. Deixa eu mandar uma mensagem pra esse número aqui. Exatamente. E interessante porque, assim, quando a gente falou isso a primeira vez, a gente começou a fazer isso nas lives 8 e 7, que antigamente era live 8 e 7, né? Sim. Se você não acompanha as lives 7 e 7 da manhã, todo dia, às 7 e 7 da manhã, no perfil Everton Moraes do Instagram, tá? Mas quando a gente começou a falar isso lá em 2020, a gente começou a ver algumas pessoas começar a falar disso também. Uhum. Então tem vídeos na internet, tem algumas coisas. Só que o problema é que eu acho que as pessoas acabaram não entendendo o motivo do lacre. Pelo menos com a visão nossa, tá? Uhum. Se a visão deles é assim, não tem problema. Mas assim, foi vinculado assim, e é um lacre contra o Zé Faísca. Não tem nada a ver com o Zé Faísca esse negócio. É máquina de atração de clientes, é para que eu consiga vender a médio, longo prazo. É isso o lacre. Se ajudar com isso, ok, mas o objetivo não é esse. Cara, não tem nada a ver com... não vai se o ajudar. cliente olhar e falar, mano, foi caro esse eletricista, me ajudou muito, mas ó, esse aqui é muito mais barato, eu quero que esse. Ele vai chamar. Vai. Não tem nada a ver, isso aí esquece. Pessoal, eu quero que vocês parem de pensar na não venda, pensem só na venda. Uhum. Então treine o seu cérebro, não falei não, é cérebro. Treine o seu cérebro para que você consiga sempre pensar em ações que façam você vender mais. Sim. Não evitar problemas. Porque você já pensa no problema antes dele acontecer, pô. Eu tenho que me precaver de algumas coisas, beleza, mas essa, que a gente sabe que vai existir independente de qualquer coisa que você faça, cara, não é isso. Ponto. Aí o selo de garantia, o lacre de garantia, ele é um outro item de condicionamento ali, né? Condicionamento, falei certo? Sei lá, da condicional. Sim. Então, garantia condicional. Primeira condição. Os materiais têm que ser fornecidos pela EM Instalações. Segunda condição, não deve ser rompido lacre de garantia após o serviço. O lacre que vai estar no quadro de distribuição. Terceira condicional, todo o serviço e intervenções dentro da instalação elétrica deve ser feito pela EM Instalações. Justamente que é pra, já pensando... na máquina de atração de clientes. Exato. Que ele vai querer chamar quem? Você que tá lá tá tendo a garantia, ou vai chamar outro eletricista? Exato. Você, pô. É isso aí. Então, assim, eu trago para dentro do meu contexto ali, do meu relacionamento com o meu cliente, a garantia como uma estratégia de vendas. É isso que eu quero que vocês entendam aqui, tá? E aí eu posso colocar outras condições, depende muito do serviço que eu prestei, depende muito da forma de contratação do meu cliente, mas eu posso colocar outras condições, mas essas 3 no mínimo tem que ter. Sim. Porque aí eu consigo trazer meu cliente para, poxa, então beleza, vai ficar um pouco mais caro com o material dele, mas eu vou ter mais 5 anos de garantia. Com outro eu vou ter só os 90 dias. Exato. 5 anos ou 90 dias? Exatamente. Então eu tenho esses elementos assim de valor percebido adicionado ao meu orçamento, adicionado ao meu fechamento inevitável, para que eu consiga vender mesmo que eu seja mais caro. Sim. Legal. Aí tem um outro detalhe, que aí é opcional, mas é bem interessante. Ter um número de WhatsApp exclusivo para garantia. Mas por quê? Então, hoje em dia todo mundo tem um telefone com 2 chips, ou pode ter um outro telefone. Então, imagina só, o que significa garantia para o meu cliente? Para o meu cliente. Uma prevenção a problemas futuros. Sim. Se tiver problemas futuros, eu não vou ter problema. Garantia para o eletricista é máquina de atração de clientes. Lucro, resultado. Se eu tenho um novo número de telefone somente para meus clientes e me contrataram, me acionarem por causa da garantia, e aí eu entrego para o meu cliente no final esse número, no final da minha instalação esse número para ele,
Aí eu falo, ó, esse número aqui, eu atendo ele com mais velocidade do que o meu número principal aqui de captação de clientes. Eu consigo falar para ele, mostrar indiretamente para ele o seguinte, ó, esse eletricista, além de ser organizado, ele tem um processo interno de atendimento dos clientes dele através desse processo de garantia. Então, eu tenho um número de telefone exclusivo para garantia que, caso ele precise, eu vou atender ele com mais velocidade. Interessante. Tive um problema, vou acionar o Everton aqui nesse número separado, que esse número separado ele vai me responder mais rápido. Ele se sente como priorizado. Eu estou sendo priorizado. Exatamente, também. Então, é claro que aí eu tenho que honrar a minha promessa, né? Sim. Falei que é mais rápido, eu tenho que atender mais rápido, né? Mas eu estou mostrando um nível de organização tamanha que vai fazer com que ele, com certeza, tenha uma geração de valor percebido assim, muito maior no relacionamento de vendas que eu estou estabelecendo com ele. Uhum. Então, essa última opção, que é o do telefone, é opcional, mas se nota como isso é interessante, ao ponto de dizer para você que esses monte de bloquinhos ali que você colocou na garantia condicional faz o seu cliente refletir muito a respeito de quem é você de fato, que não é um simples eletricista autônomo, não, é um eletricista independente, é uma empresa de fato, é um eletricista, quiçá, classe A. Exato. E esse é um detalhe importante, até porque você falou isso, me lembrei do meu pai, né, que quando eu tava contratando o cara pra fazer o gesso lá em casa, ele ficou, ô Gabriel, por que você não contrata uma empresa, que tem até tudo certinho e tal? E aí você falou isso aí, é total. Quando você contrata muitas pessoas, vê um eletricista, vê só um eletricista. Mas quando olha o eletricista classe A como empresa, opa, O jogo muda. Jogo muda. Porque, ó, eu estou seguro. Se eu tiver algum problema, tem a garantia. Se eu tiver algum problema, eu posso acionar o eletricista, chamar. Agora o outro, e se eu tiver algum problema? E se ele sumir? E o que acontece? Fica um pouco inseguro. Principalmente quando a pessoa nem te conhece. E tem um fato que é o seguinte, né? Dependendo do serviço que o seu cliente está te contratando, se for um pequeno reparo, talvez esse monte de coisa aqui não faça nem tanto sentido. Uhum. Vou trocar uma tomada, vou dar garantia condicional? Não faz sentido. Uhum. Mas se eu estou fazendo um serviço grande, quanto mais confiança o eletricista que eu estou contratando me passar ali, e segurança, isso vai fazer com que eu tenha uma reflexão melhor a respeito da importância de ter ele dentro da minha instalação. Ontem mesmo estava uma discussão no grupo de WhatsApp da Live 77. Uhum. Aliás, a gente tem um grupo exclusivo, um grupo de WhatsApp aberto, é um dos únicos grupos abertos que nós temos aqui na sala da elétrica para o público aberto. É um grupo exclusivo da Live 77. Aí a galera estava discutindo lá. Falando assim, Everton, poxa, olha só o que aconteceu comigo. Eu passei um orçamento de R$10.600. Fez o orçamento contestável, bonitinho, tal, apresentou para o cliente e fechou. Boa. Na segunda isso. Quando foi na quarta, o cliente liga para ele e falou, sabe o que é? Um engenheiro da obra aqui falou que você cobrou muito caro. Ele encontrou um eletricista que faz por 7.500. E agora? Ai. O que fazer nessa situação? Algumas reflexões ali, né? O engenheiro, ele deve ter encontrado mesmo um eletricista que cobra mais barato, mas esse deve ter cobrado mais barato do que 7.500. E ele colocou uma margem dele. Sim. RT, famosa RT, né? Deixa quieto isso. Aí, com certeza, ele colocou ainda a margem dele ali e tal, e aí falou pro cliente, olha só, tá muito caro, vou encontrar um cara mais barato pra você. Aí, qual que foi a minha instrução? Cara, o cliente já fechou com você. Vai presencialmente e fala com ele, conversa com ele. Olha, caso real, isso aqui é real mesmo, que ele falou pra mim. Everton, olha só, eu vou trabalhar lá pra atender o prazo que ele me pediu, vou colocar 4 eletricistas ajudantes. Eu falei, vai lá e fala isso pra ele. Falei assim, olha só, tudo bem você me comparar com esse eletricista que cobrou mais barato. Tudo bem mesmo, não tem problema. Né? Só que eu preciso que a comparação seja justa. Você me disse que até o dia tal você precisa da instalação. Você me conhece minha empresa. Você sabe que quando eu falo que eu vou cumprir o prazo, eu vou cumprir o prazo. Então eu coloquei nesse meu orçamento 4 profissionais como ajudante aqui para que eu consiga honrar o meu compromisso com você e cumprir esse prazo. O eletricista que você está me comparando, ele vai honrar esse prazo também?
Porque se você quiser eu faça em mais tempo, tá tranquilo. Eu reduzo esse orçamento em tanto aqui. Porque eu vou te chamar, ao invés de 4, somente 2. Quer aumentar mais ainda o prazo? Então eu faço sozinho e vou te entregar com mais. Vai ficar até mais barato, mas só que eu vou te entregar em tanto tempo mais. E ele aplicou a técnica SBP, entendendo qual que é o problema do cliente Exato. e o benefício que tá na cabeça do cliente. Por isso que ele falou isso. Porque se esse não fosse o problema, ele não ia afirmar isso. Exatamente. Se ele não conhecesse ali a necessidade do cliente, ele não. Ou seja, exatamente, bem observado, que eu não tinha reparado isso aqui ainda. Mas ele aplicou a técnica SBP na visita, fez o orçamento incontestável e conseguiu usar esses elementos ali da visita técnica no contra-argumento. Estou esperando agora a resposta do cliente dele, porque como foi ontem, então não sei ainda se fechou ou não o serviço. Mas ele se propôs até a dar um desconto pro cliente, né? Eu consigo chegar em 9.500, se não me engano, ele falou. Então ele se propôs a dar um desconto pro cliente, mas 7.500 era inviável para ele. Sim. Então ele tá nesse processo de negociação. Mas é isso que eu quero que vocês entendam, né? Aí eu chego pro meu cliente e falo assim, poxa, legal, você tá me comparando, mas o meu concorrente te deu essa garantia que eu tô te dando aqui de mais 5 anos se comprometendo com X, Y, Z, X, PTO, eu posso usar a garantia no meu fechamento inevitável também. Sim, total. Então, assim, uma coisa que eu preciso que vocês entendam de uma vez por todas é que quando eu elaboro um orçamento, eu não estou elaborando um papel com preço do quanto eu vou cobrar. Eu estou elaborando uma carta de vendas. E essa carta de vendas tem como responsabilidade, cada elemento dela, cada bloco persuasivo dela tem como responsabilidade ir aos poucos construindo valor no meu cliente para convencê-lo de que eu sou a melhor opção, mesmo sendo mais caro. Sim. E eu lembrei agora a história que você contou do lustre. Do lustre, cara. Que o cara deu como garantia o seguro. Exatamente. Que se tivesse algum acidente, o seguro ia cobrir. Exatamente. E o cliente não ia ter dor de cabeça nenhuma. Esse foi um caso real. Vou contar pra vocês aqui, ó. O que acontece? A gente tava na imersão de 2018. Imersão eletricista classe A, que não tinha esse nome, era imersão empreendedor autônomo. Não, 2018 era outro nome ainda. O treinamento de sucesso. Imersão eletricista de sucesso. Era treinamento eletricista de sucesso. O TES. O TES. Aí tinha um aluno nosso lá, ele trouxe um caso real pra gente. Falou, Everton, olha só o que aconteceu. Eu fui fazer um orçamento e eu perdi esse orçamento. Ou seja, é um caso de insucesso. Perdi esse orçamento. Eu cobrei para instalar um lustre R$800. O meu concorrente cobrou R$5.000. E ele fechou com o meu concorrente de R$5.000. Eu falei, explica mais. Aí falou, sabe o que acontece? Na hora em que eu perguntei pro meu cliente, ele me falou o seguinte, olha, ele veio aqui e cobrou R$5.000 para fazer, só que tem um detalhe importante. Ele colocou um seguro. E colocou um seguro. O que significa? Seguro de prestação de serviço. Qualquer um de vocês pode procurar. Mas eu vou fazer isso no tema da live de amanhã. Legal. Tô arrumando o tema da live no meio do podcast, né? Mas se você procurar na internet, no Google, aí você vai encontrar empresas que fazem esse serviço de seguro de prestação de serviço. O que acontece? Fez sentido para ele esse seguro, porque se acontecesse qualquer coisa, o lustre caísse um martelo no piso, ou qualquer coisa que o eletricista, sem querer, fizesse lá, o seguro ia cobrir. Mas por que fez sentido? Uma coisa que o eletricista, que estava lá, nosso aluno, depois da imersão, acho que nunca mais errou isso, né? Mas o que ele pecou antes de fechar com o cliente foi entender a técnica SBP e aplicar ela na prática. Sim. Sabe por quê? Porque o lustre, o cliente comprou por R$20.000 o lustre. Ele comprou um lustre de R$20.000 e pediu para uma pessoa instalar. Veio um orçamento de 800, ele pode ter tido a seguinte percepção de valor. Cara, esse cara não sei não se ele vai conseguir instalar esse lustre direito. E aí? Agora o outro, não, olha só. Vou alugar o andaime, vou alugar a carretilha para puxar o lustre, vou fazer a instalação XPTO assim, assim, assado, e mais tem uma garantia, tem um seguro de prestação de serviço que se caso caia o lustre ou alguma coisa aconteça, eu vou cobrir para você 100%. A única exigência que eu tenho de você é que você me empreste aí a nota fiscal do lustre que você falou, que eu preciso anexar ela no documento do seguro. Cara, cobrou R$5.000 para instalar o lustre e fechou o serviço.
Vocês estão entendendo, então, a questão ali de geração de valor ali? Então, assim, eu tenho o compromisso que eu assumo com o meu cliente e a forma com a qual eu trago para dentro do jogo as minhas argumentações pode mudar de uma forma repentina, de não fechado para fechado o orçamento. Uhum. De dúvida se deve ou não me contratar, para com certeza eu preciso contratar ele. Eu quero que vocês entendam que dentro de um processo de fechamento inevitável, ou seja, de negociação, é comum a gente ouvir que o cliente quer desconto. Sim. Mas é diferente o cliente falar que está caro de pedir desconto. Quando o cliente fala que está caro, ele tem uma objeção muito grande na mente dele e ele nem quer, de repente, conversar com você sobre negociação. Sim. Quando o cliente pede desconto, ele abriu as portas para poder negociar, então ele quer te contratar. Então não é ruim ouvir está caro. Desde que venha acompanhado de a gente pode trabalhar um desconto, você consegue melhorar esse preço para mim? Agora, se for só um tá caro seco, né? Ficou parecendo nome japonês agora, né? Tá caro seco, né? Besteira danada. Mas se for um está caro somente, aí eu, na verdade, tenho que me atentar, porque eu não gerei valor necessário e meu cliente não percebeu o valor da minha proposta. Sim. Aí você tem que começar tudo de novo. Aí, cara, refazer, as chances de insucesso é 90%. Uhum. 90%. Certo? Certíssimo. Garantia condicional e incondicional entregue com sucesso? Com sucesso. Então me fala qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje. Meu despertar é justamente algo que a gente nem comentou, que eu tava na minha cabeça aqui, não coloca só algumas coisas da garantia aqui. Coloca todas essas estratégias em uma só, que ela fica muito mais poderosa. Exatamente. Não fica só uma ou outra que, vou só incondicional e a condicional. E a condicional ainda é pouca coisa. Não. Não. E na incondicional, pra mim, o despertar ali foi os 12 meses. Cara, se você garante que você tem um bom serviço, coloca mais. Exato. Mas e se der errado? Se você tá com esse medo, significa que você tá inseguro na sua qualificação técnica excessiva, que é logo o primeiro pilar dos 4 pilares do eletricista classe A. Exato. Então você tem que dar um passo pra trás e focar aqui. É isso aí. Eu acho que o meu despertar aqui foi a questão de você não deve entrar em nenhum processo de fechamento inevitável ou construção de orçamento, não importa o que. Você não deve entrar com a sensação de vou fazer para me proteger. Sim. Eu tenho que fazer para conseguir ter mais resultado. Ponto. Boa. Que aí eu entro numa negociação de uma maneira totalmente meu cérebro limpo para ser intencional e estratégico. Okay? Você tá procurando oportunidades. Exatamente. Certo, leões? Certíssimo. É isso então, leões. Espero vocês no próximo podcast, na próxima quinta-feira. E espero que você tenha gostado desse nosso podcast de hoje. Se você acompanha nosso podcast aqui, se inscreve, curte o nosso vídeo, podcast, assim por diante. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até breve.